Olá pessoal, bem dispostos? Tudo correu bem? Bem-vindos a mais um Lunch with Marco. Fogo! Vocês já devem estar tipo, este rapaz só não faz mais nada a não ser almoçar. Mas também não é totalmente verdade, também não é totalmente verdade. Olá Martim, olá Sofia. É a Carolina já entrou aqui. Olá Janine. Janine, Susana. Temos aqui a Carolina. Agora vou deixar a Carolina um bocadinho à espera. É a primeira vez que eu estou a fazer isto. Vou deixar alguém à espera um bocadinho. Estou a brincar, eu já. Estou a brincar, Carolina, estou a brincar. Eu já vou aceitar aqui. O pessoal está a chegar. Está aqui a chegar ao nosso live. Ok? Agora vocês vão deixar de me ouvir aquele clássico que eu fui aprendendo com os lives. Isto não é nada como aprender, o gajo é mestre nisto à vontade, tranquilamente. Vocês vão deixar de me ouvir, portanto não se preocupem. Mas temos que aceitar. Alô? Olá, Carolina! Então deixa à espera. Já viste? Foi a primeira vez que eu fiz isto. Não, mas Era olha, para ver se. estava aqui assim, na expectativa, mas acho que é uma honra ser a primeira convidada a ficar à espera, devo dizer. Não, nem sequer foi por isso, é para ver se o pessoal reagia de alguma maneira. E porque eu perco a voz, ou melhor, o áudio desliga quando nós estamos a sentar alguém. Isto é as coisas que nós descobrimos com os lives. Já viste? Sempre a aprender. Sempre a aprender. E durante esta quarentena houve lives que nunca mais acabavam. Parece que toda a gente estava a fazer lives. Incrível, não é? É verdade. E eu devo-te dizer que quando tu lançaste a pergunta de quando é que nós achávamos que era a melhor altura para os teus lives, respondi logo, a hora do almoço é o melhor. Porque na altura tu chegavas ali às 7 da tarde e aquilo era uma loucura. Às 7, às 9 da noite, às vezes abria o Instagram e havia 4 lives ao mesmo tempo a decorrer. Até é difícil escolher, não é? O que é que vais ouvir? E pronto, e está tudo bem. Está tudo. E contigo, Carolina? Também tudo ótimo. Já não falávamos assim cara a cara. Ai, Ah, há imenso tempo, é verdade. Quer dizer, desde o ano passado. desde o ano passado, exatamente. No Desde o ano passado. Camp Marketing Digital. E, exatamente. Que foste tu, o ano passado estiveste ali a agarrar as pontas todas, né? E estavas lá a bombar, tranquila. Espetacular. E olha, é um projeto que levo comigo, é tipo o meu levo comigo para todo lado. E fazes muito bem. Ele está muito bem orientado, daquela uma bomba. Olha, temos aqui uma marca super gira. Ah, já viste? Já vamos falar sobre ela, já vamos falar sobre ela. Já vamos falar sobre ela, já vamos falar sobre ela. É verdade. Então, Então, está tudo bem. então, está Olha, tudo bem. eu gostava. Diz-me tudo. Vou começar aqui por fazer duas coisas rápidas. Pode ser, não te importas? Claro, nada, obviamente que não. Então, olha, a primeira é, obviamente, agradecer-te este convite, porque para mim é uma honra enorme estar aqui a conversar contigo. Tu, para mim, não só és uma das maiores referências de marketing digital em Portugal, mas porque foste uma das pessoas com quem eu mais aprendi nos últimos anos. E ao mesmo tempo estar aqui, ter esta conversa contigo e conhecer tão bem a maior parte dos teus convidados, que são pessoas que eu também tenho em altíssimo nível e como uma enorme referência, é espetacular para mim e, portanto, muito, muito obrigada. E como sinal de agradecimento, temos que dizer aqui às pessoas, para começarem a pôr aí coraçõezinhos em baixo, não é? Para tornarmos este mais relevante. Vá lá, vá, corações aí do lado direito. Pronto. Exatamente, exatamente. Os corações são um power, dão muito power. Exatamente. Para começar aqui a lançar um powerzinho neste live e pedir também que partilhem, usem essa seta em baixo, não é, Marco? O que é que tu achas? Eu acho que É, este eu live acho que é uma mega ideia. Eu acho que é uma mega ideia. Está mesmo aquele aviãozinho ali, é só. é Pif, aí em baixo, do puma. lado direito, e partilhem com malta do marketing digital, empreendedores, pessoas que têm imenso jeito para uma determinada área e não lançaram conteúdos, portanto, ainda,
Ou então Ainda? toda a gente, que é mais fácil, não achas? Olha, selecionar logo tudo, pô, aí é bem. Estamos aqui a ter um impacto de corações espetacular. Partilha. Grande Carolina, Boa, grande boa, Carolina. obrigada. Estás a ver? Olha, isto, olha para isto. O maior festival de corações já tivemos até agora. Eu tenho pena não poder colocar também coração. Olha, eu se pudesse, é que Ai, se eu colocar o eu não coração tenho vira a aqui, câmera. não ia passar o live todo assim. Olha, Ah, Carolina, a honra é nossa. Para nós é muito, muito interessante e importante ter-te connosco. Tu, de facto, foste minha aluna, mas há aqui uma parte que é gira, que é a capacidade que nós temos de entender o como as pessoas estão envolvidas com aquilo que estão a aprender. Isso é muito importante para nós. E depois entender tudo aquilo que tu fazes, não só na Câmara de Comércio, mas outras coisas que tu fazes e a tua paixão pela área do marketing. E é exatamente isso que nós queremos aqui. Pessoas genuínas que gostam mesmo muito da área, têm paixão pela área. Então, esse é o nosso principal mindset e por isso é muito, muito bom nós podemos contar contigo nesta rubrica que está quase, quase, quase a terminar. Isto é tipo para Bruno Nogueira, nós não dizemos quando é que vai terminar e depois não vamos fazer o Natal, vamos fazer tipo passagem de ano, uma cena assim de género. eu Ainda não acho sabemos que ias nada. fazer um live tu e ias convidando toda a gente que esteve contigo durante o processo e vai, 170 mil pessoas a verem de certeza absoluta. Isso, estou a ver, Carolina, para quem não conhece, isto é Martin puro daqui. É marketing, Martin puro. por acaso, é um ótimo caso de marketing de conteúdos. E depois, até ontem estive a pensar um bocadinho sobre isso e acho que até podemos incluí-lo aqui no meio da nossa conversa, porque foi de facto muito relevante. Mas pronto. E olha, mas tu aos 19 anos já trabalhavas. Ou seja, começaste muito cedo a ver como é que era isso o mundo do trabalho. Não estiveste à espera de acabar a faculdade. É mesmo, há faculdade, mas bora lá fazer Bora lá. coisas na mesma. Bora lá, mas também tinha que ser, não é? Eu vou ser sincera, eu comecei a trabalhar de facto no meu segundo ano de faculdade, porque, olha, vim viver com os meus irmãos para Lisboa, eles foram os queridos e acolheram-me aqui, mas precisava de ter a minha independência financeira e, portanto, na altura procurei algumas coisas, mas o que encontrei que me permitisse conjugar com a universidade e ao mesmo tempo que me pagasse relativamente bem foi no BPI, no call center. E era uma área que eu devo dizer que não me atraía muito. E a ideia de trabalhar num call center não mexia. Não se durma. Mas, e agora aqui é o momento da verdade, Exatamente. que eles são muitíssimo profissionais. Não é um call center como muitos outros que vemos por aí, não querendo, obviamente, menosprezar o trabalho de ninguém. E tive a oportunidade de me cruzar com imensa gente em posições que eu achava que admirava e que tinham passado por ali. E isso é que fez ali um trigger de, isto se calhar vale mesmo a pena empenharmos-nos aqui, porque a oportunidade vai continuar. E, de facto, continuou. Eu tive um ano como operadora de call center, depois passei a uma chefe de equipa comercial, ainda tive numa equipa de qualidade, e aqui também o trabalho foi espetacular, foi muito agito. Só para teres uma ideia, nós tivemos um projeto de andar a formar gestores de balcão em técnicas de venda. Então imagina o que é o gestor de balcão, que era o típico entre os 40 e os 60 anos, com 20 anos de banca, com imensa experiência no contacto com o cliente e de repente entra na sala uma miúda de 20 anos para ensinar técnicas de venda. E foi giríssimo, adorei. E pronto. E depois, a seguir, isto era tudo integrado numa coisa, na direção de novos canais. Imagina o que era a direção de novos canais em 2000 e qualquer coisa, que era internet, telefone,
e e-mail. Portanto, eram Boa. novos canais na altura. Eram novos canais. Exatamente. Canais são estes? E-mail? Internet? Estás a ver, não é? E o telefone, que hoje em dia, pronto, é o básico. E a internet então nem se fala. Mas isto para te dizer que pouco tempo depois, uma das raparigas do marketing dessa área engravidou e entrou em licença de maternidade. E portanto eu vi aqui uma oportunidade, pá, que valia a pena tentar, não é? O não é sempre garantido. E portanto fui ter com a diretora da área e explicar-lhe que eu, para acabar a minha faculdade, precisava de um estágio. E eles tinham um problema em mãos porque iam ficar sem uma pessoa e, portanto, propus-me a ajudá-los a resolver este problema se eles me ajudassem a mim também. E eles aceitaram e, sem palavras, eu acho que foi uma entrada espetacular na área do marketing e nisto do marketing digital. Ontem estava a pensar nisto e na altura eu propus, o banco enviava e-mails sem imagens e eu propus passarmos a colocar algumas imagens. E nós logo nos primeiros envios aumentámos a taxa de abertura em 30%. E isto há 10 anos atrás, porque agora, hoje em dia, o que é que tu vês? Outra vez. Ao contrário. Tem as imagens outra vez, não é? Tem graça, porque aquilo que funciona há uns anos atrás, depois pode voltar a seguir. Pronto, e depois, entretanto, conheci o Sidónio, que é... Vimos aqui há bocadinho a marca. Exatamente. E basicamente ele disse-me logo duas coisas quando nos conhecemos, assim, um homem muito direto. Olha, assim é que é, né? Exatamente. Não, muito transparente. Primeiro era que estava a acabar a licenciatura em Biologia Marinha e que depois queria seguir um mestrado e fazer uma coisa internacional. E o segundo era que um dia que tivesse um filho tinha que se chamar Sidónio. Pronto, e a verdade... Olha, os corações está a ver. E portanto, um ano depois, quando ele foi, eu decidi ir com ele porque achei que era uma oportunidade única de ter uma experiência internacional, porque não tinha tido antes. Não vê aqueles Erasmus nessas coisas. Exato, ele foi a estudar, mas eu fui a trabalhar e, portanto, vivemos na Bélgica, Itália, Espanha, aprendi 2 línguas. Sozinha? Como é que se aprende uma língua sozinha? Olha, comprei livros. 2? Bons livros, estudas muito e depois tens que sair de casa e começar a falar com pessoas e perder a vergonha, que esse para mim foi... Eu gosto de fazer as coisas bem feitas, não é? E depois quando tu de repente és confrontado com a necessidade, olha, tens que falar. E portanto foi um desafio enorme e espetacular. E depois, em 2011, quando ele acabou, começámos a pensar o que é que havíamos de fazer e decidimos vir para Portugal. E na altura algumas pessoas diziam, mas 2011 vir para Portugal, vocês são malucos, aprovaram, estão aí fora. Essa altura não estava top. 2011 não é top. E nós vínhamos, na altura, um bocado inocentes, dizíamos que nós queremos vir ajudar o nosso país a sair desta situação, queremos vir dar o nosso contributo. E é curioso, porque não foi logo a empresa onde fui trabalhar quando cheguei, mas depois a seguir fui parar à Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, que tem exatamente como propósito apoiar as empresas portuguesas no seu crescimento, seja cá internamente ou lá fora. E, portanto, a verdade é que acho que cumpri esse exatamente, estás a ver? Estava tudo alinhado. Pronto, e desde essa altura que estou na Câmara, há uns tempos atrás ainda trabalhei bastante tempo a fazer alguns trabalhos de consultoria, que agora mais recentemente acabei porque era já muita coisa. Inscrevi-me numa pós-graduação, estou a fazer uma pós-graduação em gestão. Espetacular! Não paras, Carolina. Tenho 2 filhos pequeninos, portanto abrandei um bocadinho esse trabalho para agora poder fazer outras coisas. Mas pronto,
E assim tentei resumir, mas eu acho que falei imenso já. Não, não, espetacular. Sabes que eu, mesmo assim, vou pegar em dois, não vou pegar em dois pontos que tu referiste, que para mim são muito importantes. Eu tenho esta visão e há várias pessoas que eu conheço. Eu também, não que eu seja um caso relevante para isso, mas eu também trabalho num call center. E boa, eu acho que todas as pessoas deviam trabalhar num call center. É Eu verdade. acho que devia ser obrigatório as pessoas pelo menos 3 a 6 meses num call center. Porque há tantas manias que nós iríamos perder. A forma como nós íamos ouvir aquilo que outras pessoas têm para nos dizer, não da forma mais simpática, dá-nos uma capacidade de encaixe, uma capacidade de poder argumentar, de sermos emocionalmente mais inteligentes, muito, muito forte. Eu acho que isso é algo que ajuda muita gente. Sei que tu disseste casos de sucesso, ou seja, funções de topo Uhum. que passaram por um call center. Eu acho que é realmente um ponto importantíssimo e eu queria só reforçar que. Olha, e acrescenta aí, subscrevo tudo o que tu disseste e ainda acrescento uma coisa, que é aprenderes a não criar preconceitos sobre as pessoas e, neste caso, sobre a voz que ouves do outro lado, porque eu apanhei situações inacreditáveis de ouvir ovelhas por trás e saber que era um pastor e depois de repente surpreender-me com um produto de investimento ou outra coisa qualquer e, portanto, tu aprendes de facto a que não podes partir de nenhum pressuposto quando falas com alguém. Tens que perguntar para saber, não é? E ter muita escuta ativa a ouvir as pessoas e ires adaptando o teu discurso a isso mesmo que vais ouvindo. A escutativa que também é importantíssima. As pessoas cada vez mais ouvem menos. É E verdade. quando já não é ouvir, é não vêm. Já tipo. É questão da Vêm tipo atenção, não é? aquilo que interessa. Não é? E eu acho que faz muita falta. E por isso achei muito giro. Já tive aqui outros convidados que também trabalharam num call center, começaram a vida a trabalhar num call center. E que hoje em dia, imagina, um deles é o CEO da Sport TV, portanto, faz parte. E eu de outra coisa. Portanto, a vida faz mesmo parte destas. Isto aqui ajuda-nos muito a entender muito do nosso propósito, porque as coisas acontecem. E faz falta. Acho que dá uma dose de humildade a muitas pessoas que é fundamental para crescerem. Então acho que isso é um ponto também, Agora estava aqui a também muito ver importante. e colegas meus dessa altura, está a Patrícia Frazão, perguntar para saber, é verdade, sempre, sempre. É. E, aliás, há muitas coisas que nós tínhamos formação, eu pelo menos eu tive formação, antes de entrar no call center, antes de ter a primeira chamada, tive formação. É muita formação. Há imensas coisas que eu ainda aplico hoje em dia. Muitas, muitas coisas. Imagina, eu raramente, e quando digo, apercebo-me logo. Eu raramente digo ok. Ok é uma coisa. Quando estamos a falar, quando estou a escrever, muitas vezes digo ok. Escrevo ok. Agora, a falar, há muitas coisas, muitas bengalas que nós, quando estamos a falar com alguém, não devemos utilizar. Ou seja, há muitas coisas que ainda vêm daí, mas ainda há um outro ponto que é cada vez mais aquilo que eu me apercebo, e no outro dia estava a falar com a Mariana da minha equipa sobre isso, ontem, que é o pessoal que está muito bem em marketing, trabalha muito bem em marketing, já teve uma parte muito forte na vertente de vendas, ou teve ou tem ainda. Sim. Porque nós estamos muito mais com o cliente, percebemos muito melhor o cliente, conseguimos persuadir de outra forma o cliente e isso vai nos ajudar a dar-lhe aquilo que ele pretende, que é, no fim do dia, aquilo que importa em termos de marketing. Acho que isso também te Então, ajudou, o facto de teres passado pela parte de vendas e continuares, obviamente, mas tens ter uma componente mais forte no call center. sem dúvida. E depois, agora só mesmo para rematar, em Não, diz-me Itália, tudo. sabe o que eu fiz em Itália? Andei a vender aspiradores porta a porta, sem falar italiano, sem dominar o italiano. É espetacular. E de facto é assim, dá uma bagagem enorme para tudo o resto e para esta área, de teres a sensibilidade de perceber o que é que as pessoas querem, o que é que elas procuram e de criar relações, não é? E teres essa preocupação de criar relações com
com as pessoas. Mas pronto, era só para partilhar contigo. Também Não, inspiradores. isso é ainda mais interessante, mais engraçado, porque já num país que não é o teu país, um idioma que não é o teu idioma, e a vender aspiradores porta a porta. Ou seja, tudo aquilo que à partida, ei, eu não vou fazer isso, tudo para distrair e bora, vamos lá. Tanto fora da minha área de conforto. Mais do que isto não podia ser, é verdade. Mas lá está, estas aprendizagens que se levam para a vida e que provavelmente não hoje em dia tu as utilizas. E passar este tempo com dois filhos lindos e em casa, foi um processo giro. Eles fizeram obras no quarto, não foi? Fizeram obras no quarto, são tudo e mais alguma coisa. São uns traquinas, mas são muito, muito queridos, uns amores. E eu acho que sou uma pessoa positiva assim por natureza e, portanto, embora toda esta situação muito chata para o país e muito chata para uma parte muito significativa da economia, onde nós próprios aqui em casa até também fomos lesados, não é? Porque nós trabalhamos na área do turismo e simplesmente está parado e continuamos sem saber quando é que podemos retomar a nossa atividade, mas a parte positiva disto foi de facto ter a oportunidade de estar muito tempo com eles e de os ver evoluir todos os dias e de conseguir estar mais próximo e acompanhá-los no dia a dia e nas tarefas deles e por exemplo, o meu filho sim com as letras, 4 anos, faz as letras todas, escreve cartas com bastante ajuda, mas foi espetacular. Por outro lado, e a nível profissional e agora a Câmara de Comércio, a mim deu uma oportunidade para testar coisas que eu já há imenso tempo que queria testar, nomeadamente o pôr os eventos online. Isso tem tido resultados espetaculares e é uma coisa que eu quero levar para depois e tenho a certeza que isso vai ficar, não digo a 100% online, mas com uma vertente se calhar um bocadinho híbrida, ou alguns num formato e outros noutro, mas deu-me aqui uma oportunidade de testar muitas coisas que já andava a querer testar há imenso tempo. E estar aqui contigo hoje, olha, não fosse isso, se calhar não. Se não fosse isso, nós íamos fazer entrevistas na mesma, é verdade, tudo isso só. Nós já tínhamos todo um processo, nós vamos fazer entrevistas. Não é em ser, era neste formato. Mas nós vamos voltar ao formato anterior também. Nós vamos fazer os dois formatos. Na prática, é uma parte engraçada. Boa. E nesta parte do marketing, a forma como nós nos adaptamos é mesmo importante. Ou seja, claro que nós podíamos ter ficado, e agora o que eu faço? Tenho eventos para criar, tenho um monte de coisas para fazer, mas era tudo presencial e o facto de vocês terem adaptado muito rápido, terem entendido também rápido, pode ter sido uma das chaves para hoje em dia estarem a lançar mais eventos com maior regularidade e estar a funcionar tudo bastante bem. Pode sentir essa adesão? E acho que não só na Câmara de Comércio, mas vimos aqui uma capacidade incrível das empresas em adaptarem-se e a evoluírem para outras coisas em alguns casos, outras a apostar mais no marketing de conteúdos. Portanto, houve aqui toda uma transformação e acho sinceramente que vamos tirar daqui ensinamentos que vamos levar para depois, quando voltarmos à dita normalidade, não é? Espero eu. Certo. Eu já sei eu também. Porque eu achava que ia para casa tipo 15 dias ou um mês e pronto, e de facto as coisas têm também feito o seu tempo, têm o seu caminho nesta situação em que estamos, mas pronto. Em algumas coisas, sabes que eu pelo menos senti isso. Mas já as pessoas ficaram muito mais conectadas com aquilo que é o digital e passaram a ver o digital de uma outra forma. Porque de repente viram no digital quase que a única forma de conseguirem receber comida, conseguirem receber alguns outros bens. Não conseguiam, no caso dos restaurantes, se não fosse a tecnologia,
não havia mesmo forma nenhuma de conseguirem ultrapassar. E mesmo na área de formação e de eventos, nós, por exemplo, já tínhamos tentado várias vezes algo online, só que a adesão das pessoas online não era muito grande. A partir do momento em que isto aconteceu, as pessoas já não se preocupam em aderir pelo online. E eu acho que este processo, que se fôssemos nós a dizer, olha, isto dá para fazer por online, isto dá para fazer online, as pessoas, ok, mas eu prefiro fazer presencial. E agora não, agora já sentem isto de uma outra forma. E aqui, e aqui entra Agora, muita parte de... Isso. Agora tu já ficou naquela, mas porquê que eu vou estar a investir o meu tempo aí para não sei aonde, ficar com não sei quantas pessoas, quando eu posso fazer aqui no conforto da minha casa? Então, há muitas coisas que tu demoras a construir, e de repente são as pessoas que já querem dessa maneira, já nem sequer querem saber de outra forma. Estávamos a ver quando é que íamos voltar a ter cursos presenciais, tipo, não sabemos, porque já não sabemos, ninguém sabe. E depois, está tudo bem assim, as pessoas gostam da forma como tudo está a acontecer. Mas também em termos de conteúdos, marketing de conteúdos, há aqui uma parte de evolução da forma como nós aplicamos os novos conteúdos, passamos uma nova mensagem. Tu, por exemplo, que ajudas muitas empresas, que dicas é que tu lhes dás para eles conseguirem construir conteúdos mais interessantes? Como é que tens lidado connosco? Acredito que vocês tenham recebido N pedidos de e agora é que eu faço a minha vida? Recebemos, por acaso, olha, é curioso falar nisso, recebemos imensos pedidos em duas vertentes. Uma vertente de empresas a pedirem ajuda, em que não compreendiam o governo, tinham dúvidas se aquilo se aplicava ao caso delas, e para essas pessoas nós criámos um gabinete de apoio às empresas no âmbito do Covid-19, em que, através de alguns parceiros, esclarecíamos todas as dúvidas que as empresas tivessem, e para além disso mantivemos também uma relação estreita com o governo, no sentido de lhes ir passando este feedback para que eles pudessem ir também adaptando e alterando algumas das medidas para estarem um bocadinho mais de acordo com a realidade das empresas. E depois, por outro lado, tivemos imensas empresas a perceber o problema que estamos a passar e a disponibilizarem-se para ajudar. E isto foi incrível. Nós começámos a receber e-mails de empresas a dizer, olha, eu posso ajudar com o marketing digital das empresas agora. Ou eu posso, olha, as pessoas agora estão em teletrabalho, posso ajudá-las gratuitamente com as ferramentas que devem utilizar para conseguir fazer uma boa adaptação. E foi curioso, porque nós sentimos isto, mas depois começámos, ao mesmo tempo, a achar que isto precisava de um corpo, de uma estrutura, não é? Mas tinha que ser coisa rápida. E então lançámos um programa que chamámos o Retoma Portugal, com a ajuda da Shift, que eu há bocado vi-os aí, eu espero que eles também estejam aí para dar um grande beijinho e agradecer. Obrigado à Shift. O quê? Estava a dizer também obrigado à Shift. Obrigada à Shift, exatamente, porque nós basicamente o que fizemos foi percebemos isto e então pensámos, mas espera aí, isto se calhar tem um potencial muito maior. Então fomos perguntar aos associados, vocês estão dispostos a ajudar outras empresas? Se sim, como? E a resposta foi incrível. Tivemos, em 24 horas, mais de 50 empresas a responder com coisas concretas que podiam fazer para ajudar as outras empresas. E nesse aspecto o que nós fizemos foi criámos este projeto e demos-lhe 3 eixos diferentes. Portanto, uma sequência de webinars, em que fizemos todos os dias, durante 2 semanas, webinars que nós achávamos que era relevante para este momento em que estávamos a passar, ofertas de consultoria, portanto, empresas que estavam dispostas a ajudar em áreas diferentes, e depois outro tipo de ofertas mais concretas. Por exemplo, a Shift oferecia a criatividade em campanhas, ainda oferece, porque ainda está disponível até ao final do mês de maio. Boa.
não é só para os associados da Câmara, é para todas as empresas que precisem desta ajuda e que queiram aqui uma maneira de atividade com um bocadinho mais de otimismo, porque eu acho que temos que enfrentar isto com, eu não diria com alegria, mas com otimismo e acreditar que as coisas vão melhorar, vão ser diferentes, obviamente, mas que isso até pode ser uma oportunidade para nós e para os nossos negócios, não é? E esta história do marketing de conteúdos, eu não sei se tu concordas, eu acho que isto é realmente muito importante, porque eu acho que é preciso pensar hoje em dia quais é que são as duas coisas mais caras que existem, não é? Que é, em primeiro lugar, o tempo. Ninguém tem tempo para nada. Toda a gente, eu não conheço ninguém, se houver aqui alguém que acha que tem tempo para tudo aquilo que precisa, vá. Eu também gostava de conhecer. Não é? Eu não conheço ninguém que não quisesse ter mais tempo para os filhos, para aprender coisas novas, para ler, para se dedicar mais a um projeto. E a outra coisa é a atenção. E conseguir a atenção das pessoas, como por exemplo, como estarmos agora os dois a conversar com 40 pessoas e obrigada por nos estarem a dar um bocadinho este vosso tempo de atenção, porque é de facto muitíssimo valioso, não é? E é quando as pessoas nos dão atenção que elas conseguem entender o valor das coisas que nós fazemos. Não concordas também? Totalmente, totalmente. E o que compra Completamente. o tempo e o dinheiro é o conteúdo. E acho que é isso que as pessoas procuram, em formatos diferentes, em momentos diferentes, mas é realmente a moeda de troca, como eu acho que foi a Andrea que disse isso. É, André, foi. A moeda de troca do século XXI, não é? E até acho que houve uma altura que se falava muito da quantidade, que era preciso muitos conteúdos, mas, e agora até mesmo, já antes, mas isto do Covid eu acho que até acentuou um bocadinho, mais do que a quantidade, interessa a qualidade e a autenticidade dos conteúdos. E isto é tão fácil às vezes apanhar empresas ali um bocadinho fora de pé. E é muito importante, de facto, nós termos isso em consideração. Dar insights reais às pessoas, coisas que façam a diferença naquele micro momento, não é? Em que ele está à procura de uma resposta, que sente uma necessidade e que isso é que vai, no fundo, fazer a diferença, não é? Completamente de acordo. Concordas? Completamente de acordo. Concordo a 100%. É exatamente isso, porque aquilo que depois existe neste tipo de situações isto é ainda mais, fica ainda mais notório, ou é ainda mais notório. Porque o pessoal começa a ver, bom, então eu tenho que estar presente em vários sítios e então deixa-me produzir conteúdo, só que não há uma estratégia para produzir esse conteúdo, não há, as pessoas que estão a receber aquele conteúdo não entendem, mas porquê que eu estou a receber este conteúdo? Isto não tem muito a ver não tem muito a ver comigo, ou nem sequer tem a ver com esta empresa. Mas as empresas vão por aquilo que está na tendência naquele momento. Só que tem tendência naquele momento, mas ela associa-se a mim, a minha marca faz sentido estar associada ou não. Então há aqui uma parte de research, nós entendemos muito bem o que é que faz sentido para nós para começarmos a criar conteúdo que efetivamente tem que ser conteúdo super valioso, genuíno, como tu estavas a dizer, e começarmos a diversificar o tipo de conteúdo. Não é só o conteúdo em texto. Imagina, quando estavas a falar de webinars, criar um webinar é conteúdo. Aquele conteúdo é super relevante para aquela franja de pessoas, é um mega conteúdo. E ter a ideia de se criar um webinar é nós estarmos a dar conteúdo valioso para o utilizador. Nós fazemos um live, é conteúdo. Nós seguramente estamos a ajudar muitas pessoas que nos estão a ouvir. Então, tudo isto faz parte de uma estratégia. Tem que existir uma estratégia, que é aquilo que eu muitas vezes acho que é uma... Eu aqui também queria saber a tua opinião. Acho que é um gap que existe, que é, ok, isto é muito... Bora lá, mas para onde é que tu queres ir, afinal? O que é que tu queres? Qual é que é o teu objetivo? Ninguém sabe. Está perdido.
Eu acho que às vezes o que acontece é, tu lembras de uma coisa, epá, isto é uma ideia gira, bora fazer. E fazes, e quer dizer, aquilo até pode ter alguns resultados, mas se calhar o mesmo conteúdo com uma estratégia, primeiro não teria sido exatamente igual e depois podia ter resultados muito, muito melhores, não é? E eu acho que uma estratégia de marketing de conteúdos tem que começar por uma coisa que até nem é específica do marketing de conteúdos, mas sim do branding, do marketing da empresa, ponto, que é o propósito, não é? Que é tu saberes exatamente a razão da tua existência, porque é que tu fazes aquilo que fazes, é muito importante, porque isso muitas vezes vai determinar se o conteúdo que tu faz sentido para o teu propósito adequa-se ou não. E depois tem uma outra coisa que eu acho que é muito importante, que pode servir de linha condutora e de driver para a tua autenticidade, para tu conseguires fazer, seguir a tua linha de autenticidade. E isto já me aconteceu muitas vezes, imagina, termos uma ideia de um conteúdo e até o podemos colocar em estratégia. E quando chego logo a esta parte, começo a pensar, não, espera aí, mas isto não faz muito sentido para nós assim. Agora, se o chegarmos ligeiramente para o lado, isto já faz todo o sentido para o nosso propósito e para aquilo que são os nossos objetivos. E, portanto, acho que o propósito é claramente o primeiro passo de todos. E depois, a questão da criação das personas, que eu acho que toda a gente fala das personas, mas eu tenho ideia que talvez poucas empresas o façam, não é? Não significa que cada negócio tenha uma persona, não, temos de ter várias, e até acho que temos várias, Exato. mas é exatamente personificar a pessoa que é o nosso consumidor, portanto, com idade, com nome, idade, é a Ana, que tem 35 anos, que vive no Porto, que é casada e tem 2 filhos, trabalha em marketing digital e usa um iPhone, não é? E que gosta muito de ler notícias e consome conteúdos de viagens, por exemplo. Isto é um exemplo, assim, rapidamente e sem nenhum objetivo. Mas é excelente, é excelente. É um excelente exemplo. De uma persona. E eu acho que isto, não só para o marketing de conteúdos, mas para tudo o resto, às vezes o maior trabalho está nesta base que é tão importante para depois tu utilizares em tudo o que tu fazes, seja o marketing de conteúdo, seja campanhas pagas, seja, não é? Que te serve para várias áreas. E depois, a questão do planeamento. E acho que aqui usar um cronograma é a maneira mais fácil. E há pouco tempo até estava a falar com uma amiga que, pronto, está a pensar nisto, da criação de conteúdos, e a dizer, olha, veja um calendário, não é? Calendário de banco. E tenta perceber se tens propostas de valor, se tens conteúdo que possas publicar, faça sentido em determinadas alturas do ano. E eu acho que às vezes as empresas acham, não, eu não sou sazonal. Sazonal é o turista, é para o turismo, não é? Ou para o restaurante no Algarve. Não, eu acho que mesmo que não tenhas, que a tua essência não seja sazonal, tu podes criar oportunidades em determinadas alturas do ano, não é? Eu, por acaso, uma mulher, pronto, quando vai, e os homens também, quando vão a um cabeleireiro ou uma esteticista, não fazem a mesma coisa que fazem no verão do que fazem no inverno, não é? Fazendo coisas diferentes, ou pelo menos com mais frequência umas e menos frequência noutras alturas. Bom exemplo. É verdade. É verdade, é verdade. Ou, sei lá, imagina, mecânicos. Eu percebo zero de carros e os meus amigos que estiverem aqui neste momento devem estar a pôr as mãos à cabeça e pensar, eu não acredito que ela vai usar um exemplo de carros porque eu sou exposta com essa área. Mas eu acho que uma família, antes de ir de férias de verão, deve fazer uma revisão ao carro, não é? E deve haver dicas e coisas
que os mecânicos até que possam dar nessa área para atrair a atenção das pessoas e olha, fazer awareness, chamar a atenção. Vai de férias, será que não devia rever isto e isto por aquele... Par dos pneus e muitas coisas. E quem diz isto, mesmo na área da formação, e agora vais-me dizer tu se... Olha aqui o meu irmão já a rir-se. Pronto, safado. Mas mesmo na área da formação, eu acho que há alturas do ano em que as pessoas estão mais predispostas para aprender determinadas coisas e há alturas do ano em que se calhar estão mais predispostas para aprender outras, não é? E acho que este planeamento faz todo o sentido e mesmo que não vejas que o teu produto ou o teu serviço seja sazonal, pensa nas oportunidades que podes criar tendo em conta determinados momentos do ano. Pronto, e acho que isso é muito importante. E nessa cronologia, nesse planeamento, abusar de datas, identificar responsáveis, se vais à agência, se é interno, porque tudo aquilo que tu investires de tempo naquele momento, quanto mais investires nesta fase de planeamento, menos surpresas tens a seguir, não é? E tu vês logo a diferença, logo, menos nós marketeers, quando lançamos um produto ou um serviço, o sentimento de estar a lançar uma coisa que foi planeada e feita com muita antecedência, ou o sentimento de estar a lançar uma coisa que foi feita um bocadinho mais em cima do joelho. Muitas vezes. Pronto, e depois é criar o conteúdo, não é? E aqui o conteúdo, eu acho que a chave tem que ser conteúdo muito relevante e que responda às necessidades e às dúvidas que as pessoas têm. E essas necessidades e dúvidas podem ser várias, podem ser coisas relacionadas com informação que elas precisam, pode ser coisas educativas ou entretenimento, não é? E por exemplo, se tu vendes robôs de cozinha, queres comprar ou falam-te dos robôs de cozinha, não percebes nada daquilo, vais à internet tentar perceber o que é importante num robô de cozinha, não é? Estás-te a educar, a saber mais sobre o tema. Quando percebes o que é mais importante, vais procurar conteúdos informativos. Quero saber as características técnicas destes robôs de cozinha, não é? E depois, compras, obviamente, se quiser. Quando tu compras, se calhar, a seguir, vais procurar conteúdos de entretenimento. Olha, deixa-me lá ver o que é que o meu robô de cozinha faz. E vais-te deparar com vídeos virais de robôs de cozinha a destruírem iPhones e iPads em quase pó, já não sei muito bem o que é que era, mas isto é um conteúdo real. Ou seja, temos que ter conteúdos que sirvam às necessidades do nosso público-alvo nas diferentes etapas onde ele se encontra. Se está a ter uma primeira abordagem com o conteúdo, se já está à procura de mais informação ou se já está pronto para executar a sua decisão, não é? E quando falamos de conteúdo, e tu há bocado falaste da questão da diversificação, que eu estou perfeitamente de acordo. Podemos estar a falar de posts nas redes sociais, vídeos, artigos, podemos estar a falar de infografias, ferramentas do género diagnósticos, assessments, podemos estar a falar de webinars, podcasts, o que quiserem. Eu acho que não precisamos de fazer logo tudo e também considero que para quem está a começar, o ideal é começar por um tipo de conteúdo onde se sinta mais à vontade, não é? Para começar a libertar, exatamente. dizer, mas depois ir evoluindo e ir diversificando, e acho que isso é muito importante. Agora, por outro lado, também é importante perceber que quando nós falamos de um e-book,
fazer um e-book não é só escrever, não é? Tens que E tens um bom exemplo sobre isso, Carolina. Exato, mas o meu exemplo é verdade. Tenho um excelente exemplo sobre isso. O meu querido e-book das tendências de marketing digital, onde tu participaste, foste uma das pessoas que me disse logo, Muito claro obrigado. que sim, o que é que precisas? Claro, óbvio. E para além do e-book propriamente dito, é preciso criar imagens, paginar aquilo, não é? Portanto, criar landing pages, eventualmente autobots, se já tiverem essa possibilidade, portanto, uma sequência de e-mails que as pessoas recebem a seguir. Digo isto, não é para assustar, porque, como disse antes, acho que não precisamos de começar logo com o processo impecável, 100% mega profissional, marketing digital, mas pode ser, é um processo de aprendizagem, mas é preciso perceber que aquilo é um conteúdo que custa a fazer, demora, e há muitas coisas que devem ser tidas em consideração quando faz um conteúdo. E depois entramos pela parte da distribuição, não é? Que é, ok, tiveste um grande trabalhão a fazer aquilo tudo não é? E agora? Pronto, e agora, olha... Há várias hipóteses e acho que têm que ser exploradas várias hipóteses. Primeiro, os teus canais, aquilo que é o teu owned media, aquilo que tu tens, seja email marketing, redes sociais, e pensar muito bem onde é que está a nossa persona e como é que nós podemos chegar a ela de que forma. Mas depois acho que tem que ser considerado paid media, portanto, apostar um bocadinho em divulgar e a chegar a mais pessoas com anúncios pagos. E outra coisa que eu acho que nós normalmente nos esquecemos e que eu pessoalmente também já houve alturas em que de repente se me fez luz, que é a tua earned media. Onde é que está o setor de comunicação social daquela área específica? Onde é que estão os bloggers, os investidores, os parceiros, que já os podes ter contigo desde essa altura, ou podes usar esse conteúdo para ativar novas relações e eles podem ter um efeito brutal na distribuição do conteúdo, que foi o que me aconteceu com o e-book de marketing, das tendências de marketing, porque e eu posso depois falar sobre isso, mas só para acabar aqui a Sim, porque já está aqui pessoal a perguntar onde é que está o e-book. O e-book mas o último passo depois é monitorizar os resultados, avaliar muito bem o trabalho que foi feito e fazer as alterações necessárias. Marco, e é aqui que eu devo dizer que tenho imensa pena das minhas colegas de equipa, porque eu fico super entusiasmada com a parte do lançamento, com todas as partes, mas a do lançamento é aquele nervoso, miudinho, e de começar a ver os resultados a acontecer. A ver tudo ali. A ruim. Elas e sentem isso também, mas estou sempre, já temos 100, e depois F5, 200, não sei o quê. Muito bom. Eu não me calo e tenho pena delas. Obrigada por existirem na minha vida. Não, isso é ótimo porque mostra a tua paixão por isto. E essa parte é brutal, isso é brutal. Mas ouve, se tu pões sweat and tears nas coisas que fazes, veres o resultado e veres que as pessoas do outro lado valorizam aquilo que tu estás a fazer e acharam-no útil e vão elas próprias retirar dali algum conteúdo e utilizá-lo da maneira que quiserem, isso é espetacular. É mesmo a sensação de ainda bem que fiz isto foi mesmo bom, não é? Porque lá está, ajudas as pessoas, motivas as pessoas, é tudo, é muito importante.
acho que temos que nos motivar uns aos outros, não é? Por isso é que é importante as equipas e pronto. Mas sobre o e-book, o que aconteceu foi a minha chefe, que também está aqui hoje, e já pôs aí o link para o download do Já? Já. Ok, então espera aí. Não Se ela já colocou. Estamos sempre on fire. Ora bem. Então, deixa-me cá só encontrá-lo. Vou ter aí tipo pin disso. É isso. Estou só à procura do. Só estou à Então, procura do link. Está aí a Andréia J. Já o pôs. Ok. Mas o que é que aconteceu? Nós, por acaso, esta estratégia, devo confessar, que foi montada um bocadinho ao contrário. Porque às vezes nem tudo é linear. Ou seja... Desculpa estar aqui com a mão, mas é que eu não estou a encontrar o Enquanto comentário. eu estou falando, porque acredito que tens a capacidade para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sim, isso sim. Isso sim. Então, o que é que aconteceu? Basicamente, nós temos um evento que fazemos todos os anos, que é o Bootcamp de Marketing, e que fazemos em dezembro. E ali em setembro tenho uma reunião com a Andreia e ela diz-me: estamos a fazer um ponto de situação dos objetivos, o que é que nos faltava para o ano, a perceber onde é que íamos criar aqui novas oportunidades. E ela diz-me que este ano temos que aumentar significativamente a faturação daquele evento. Pronto. Não consegui encontrar. Não. Andréia, podes colocar outra vez, faz favor. Olha, é o terceiro comentário a contar do fim. Dos últimos. Okay. Ou então depois vão ao meu LinkedIn e também está lá. Está lá. Pois, a Rita também já tinha dito isso aqui. É que a Andréia, o último comentário que eu vejo da Andréia é o conteúdo ser a nova moeda do século XXI. De resto... Olha, estás muito desatualizado, que isto já houve muita coisa a seguir. Deve estar aí presa ou qualquer coisa. Só pode. Mas isto para dizer... desculpa. Então, nós na Câmara de Comércio, como devem imaginar, temos uma ótima base de dados e a nível de redes sociais também temos feito um caminho muito interessante no crescimento dos nossos seguidores, mas temos um bocadinho de tudo o que existe dentro de uma empresa. Temos administradores, temos malta do marketing, dos recursos humanos, financeiros, a parte da internacionalização, e eu achei que uma oportunidade que nós podíamos ter para conseguirmos chegar ao nosso objetivo era trazer mais pessoas do marketing para a rede da Câmara. E como é que nós podíamos fazer isto? Podíamos fazê-lo através da criação de um conteúdo de altíssimo valor. Como estávamos a chegar, como o evento era ali no final do ano e o próprio tema do evento é as tendências de marketing do ano seguinte, achei que podíamos fazer um e-book das tendências de marketing. E, embora eu acho que nós podíamos ter escrito um e-book sobre isso, mas eu sei que nós não somos uma autoridade em marketing digital, não é? Nós somos uma autoridade na área da internacionalização, de desenvolvimento de negócio. E eu precisava que as pessoas se apercebessem do valor daquele conteúdo e que fizessem download dele. E ao mesmo tempo, precisava de seguir o meu propósito, que é apoiar as empresas portuguesas e ajudar a divulgá-las e a promovê-las. E, portanto, o que é que eu achei? Tendências de marketing, vão falar as agências, os órgãos de comunicação social, eles vão fazer as suas próprias tendências. Mas eu posso juntar um grupo de diretores de marketing, de empresas de referência e de vários setores da atividade, eles escolham qual é que é para eles a maior tendência e efetivamente que nos digam aonde é que eles vão estar a trabalhar no próximo ano, porque uma coisa é tu falares de uma tendência, outra coisa é saber exatamente em que é que vamos apostar no próximo ano. E pronto, portanto foi isso, lançámos o convite a uma série de empresas e de pessoas, tu foste um dos primeiros logo, vamos a isso, bora! Claro que sim, sempre pronto para ajudar. E o conteúdo foi espetacular, eu acho que essa é uma das dicas
importantes na área do marketing de conteúdos. É que nós não precisamos de construir tudo sozinhos, não achas? Sem dúvida. Completamente de acordo. Não é? Seja até com estes lives ou entrevistas, vídeos ou até e-books, podemos co-criar coisas. E isso vai nos permitir não só eu poder divulgar com a minha audiência, com o meu público-alvo, mas aquelas pessoas que vão criar connosco também o vão fazer. E, portanto, a maior parte das pessoas que chegaram a nós e que chegaram ao e-book não foi exatamente pelos canais da Câmara, mas sim por toda aquela rede de pessoas que nós juntámos à volta deste e-book. Foi um sucesso e ainda hoje em dia, pronto, já estamos quase a entrar em junho, já temos que pensar nas tendências do próximo ano, mas este ainda é muito relevante e sem dúvida, e o e-book é fantástico. Eu confesso que fico muito orgulhosa dele, embora os conteúdos que lá estejam, assim, é vosso, não é meu necessariamente, depois fiz a parte da edição e tudo mais, e da estruturação, mas foi uma co-criação e, portanto, está nos contributos que toda a gente deu para que isto pudesse ser relevante para as pessoas. E só noção, o e-book primeiro cumpriu o propósito, nós fizemos uma campanha específica de venda dos bilhetes para o Bootcamp de Marketing para estas pessoas que tinham feito o download do e-book e tivemos um resultado espetacular. Conseguimos esgotar as inscrições muito antes do próprio evento acontecer. Foi o maior fator de entrada de pessoas na base de dados da Câmara, foi esse e-book. Aumentámos a faturação em 40% do evento. Conseguimos, e depois montámos todo um evento à volta daquelas tendências. E isso foi seguir, no fundo, não basta falar das tendências, éramos nós depois a conversar, eu não posso falar de tendências e depois as pessoas chegarem aqui e elas não estarem refletidas no evento, isso não faz sentido. E, olha, foi espetacular, criámos um grupo de voluntários que me ajudaram imenso a comunicar o evento ao longo do dia. Inclusivamente um deles hoje em dia trabalha comigo, é o meu estagiário, o meu Pedro, que me ajuda imenso. E de facto foi muito bom. E podia continuar aqui a falar sobre isto, mas acho que depois se calhar deve haver coisas que queiras falar. Não, o meu desafio nem sequer é esse, o meu desafio é sempre o Instagram. O Instagram, ele tem a mania que chega aqui e nos corta. Ele chega a uma hora e tipo... Quanto tempo? Eu acho que... Então, eu não faço a mínima ideia, mas... Tá bem, consigo dizer. Tudo bem. Consigo dizer. São 5 minutos. Estás a ver? Como é que é possível? Como é que é possível? Foi rápido. Começámos agora e puf. Ainda agora começámos e já depois. Mas olha, acho que se calhar, se tu te parecer bem, trocamos aqui umas bolas de algumas dicas mais práticas. O que é que tu achas? Sim, eu só tinha fazer. Sim, eu acho que sim. Só tinha fazer uma pergunta antes que é super seguro uma pessoa fazer já em umas quantas viagens de barco pelo Rio, certo? Mais do que seguro. Pronto. É absolutamente seguro e é recomendado, ouve lá, porque até agora... Vitamina D. Ninguém quer ir para não vão para a praia, por amor de Deus, mas é andar de barco. Como é óbvio. Aproximarem-se da natureza e daquilo que é a nossa biodiversidade, que é espetacular. As pessoas não imaginam o que é que este Tejo aqui tem. Há imensa gente que quando nós dizemos que fazemos viagens para ir ver golfinhos, as pessoas acham que nós vamos para Sesimbra e para Setúbal e não vamos, não, é aqui. E às vezes, pronto, não é sempre, não quero também estar a criar aqui uma enorme expectativa, mas às vezes chegamos a Cascais ou ao Bugio e
estão lá grupos fantásticos e consegues passar ali um momento inesquecível. E de facto, pronto, portanto é muito seguro, temos todas as medidas de distanciamento. Ainda por cima, eu enganei a Carolina sem querer. Quer dizer, no meu relógio faltavam 5 minutos. Agora, porque é que ele desligou mais cedo? É que é uma... Olha a Cláudia, grande Cláudia. Porque é que ele desligou mais cedo do que era suposto? É que eu não faço a mínima ideia. Mas não era de todo. Agora é que. Então, isto é, sabe, a parte mais gira é que ele terminou antes do tempo. Depois eu fui confirmar e só agora é que, só agora é que são 2h30. Oh meu Deus, Ele, ele não aguentou tanto. Exato. Isto de repente desliga. Isto com tantos likes, sabes que eu ganhei o hábito de não olhar para cima. Então, provavelmente apareceu ali em cima, mas eu olho sempre para as pessoas. Porque os números ali ao início atrofiavam-me um pouco. E eu não sou focado em números, sou focado em pessoas, então não vale a pena estar a olhar para os números. E por isso é que eu não olhando para cima. Estou a tentar olhar para os comentários, mas depois de vez em quando foge-me assim o. Mas para os comentários eu olho e eu depois no fim, quando for mesmo a despedida, vou obviamente pedir desculpa às pessoas por não ter dado atenção a todos os comentários. Só que parece que não, mas 1 hora é muito pouco tempo. Se nós depois atropelamos com os comentários, fica muito, muito desafiante. É só por causa disso. Não, é verdade. Olha, passou mesmo a correr. Tinha incrível. O assunto. Para ter tipo 2 lives seguidos. Exato. O Facebook sim, o Facebook, que isto faz parte do Facebook, o Instagram tem que arranjar uma forma de. Porque 1 hora? Mas quem é que decidiu que era 1 hora? Quem é que foi essa? Nem perguntam. Claro. Exato, nem perguntam. Oh, malta, o que vocês acham? Tem que perguntar o que é que as pessoas querem. Claro, faz parte do marketing. Parece que isto é feito por engenheiros. Nada contra os engenheiros. Agora já permite fazer videochamadas com 8 pessoas, que antes não dava. Olha, não fazia a mínima ideia. Eram 2, depois passou para 4 e agora acho que já dá 8. Eu ainda não testei, mas ouvi dizer que sim, acho que já dá. Pronto. Era para, neste momento de isolamento social, conseguires juntar os teus grupos. Mas fico muito por dizer, tenho imensa pena. Mas diz, Carolina, estás à vontade. Era o que faltava, claro. Vou tentar ser mesmo muito rápida. E se calhar tentar deixar aqui algumas dicas práticas porque acho que é relevante e importante para as pessoas. Primeiro, marketing de conteúdos não é falar sobre nós próprios, não é marketing. Tu sabes bem que esqueçam as vantagens de usarem os meus serviços ou os meus produtos. Não é isso que se pretende, é sim ajudar honestamente a nossa audiência a resolver um problema, um desejo. É com essa base que devem partir. Depois, a consistência é de facto muito importante. E não precisamos todos de criar conteúdos todos os dias, não é? Eu até prefiro que se comece com menos conteúdos, mas consistente, e que depois se vá aumentando a frequência, pode ser 1 vez por mês, depois 1 vez por semana, e quem sabe 1 vez por dia, se conseguirem, se tiverem essa capacidade. Depois, acho que é muito importante tentar prolongar a vida do conteúdo. É verdade que quando tu pões uma coisa no teu site ou no teu YouTube, ela pode lá ficar para sempre. Mas as oportunidades que tu tens de falar sobre ele à tua audiência, seja a tua própria ou dos earned media, que já falámos dele, fica nas tuas mãos. Se calhar, por exemplo, aproveitar pequenas partes de um determinado conteúdo para conseguir ir falando sobre ele durante mais tempo e, portanto, prolongar-lhe aqui a vida dele. Não precisa de ser tudo no mesmo dia, não é? Mas ir fazendo. Acho que é importante e que pode ser muito relevante.
Depois, a questão de não fazer tudo sozinhos, e já falámos sobre isso, não é? Juntem-se a parceiros, a fornecedores, a clientes. Os clientes podem contar a sua própria história. Estou a ouvir. Estou a ouvir. O SEO. Estás-me a ouvir? Eu acho que estou a ficar sem internet. Estás-me a ouvir bem? Pronto. Então, é muito relevante, porque pode ser a diferença entre tu teres um conteúdo que publicas agora e que chega a um determinado número de pessoas durante meses, anos, Muito menos. não é? Portanto, esse aspecto é de facto muito, muito relevante. Depois, muita qualidade, apostar muito na isso também qualidade não. dos conteúdos, mas, e isto Senão é nunca um mais bocado, lanças. olhando para mim própria, não fazer os conteúdos reféns da perfeição. Isto às vezes, só mais isto, agora vou mudar só, e tu começas a adiar, e de facto não vale a pena. Trabalhar muita qualidade, mas depois temos que deixar ir, não é? E acho que há mais duas coisas. Uma, de tempos a tempos, voltem a esses conteúdos, revejam-nos e atualizem-nos, porque em situações, maior parte das vezes, é muito melhor tu ires atualizar e rever um conteúdo do que estares a escrever novamente sobre ele, não é? E isto, mais uma vez, até relacionando com o SEO, é muito mais benéfico fazê-lo. E depois, no fim, é descomplicar. E eu acho que isso é do marketing de conteúdos e do marketing todos e da vida. Temos que descomplicar, tornar processos simples. Para fazer um e-book não é preciso uma ferramenta XPTO. As pessoas complicam qualquer tanto, programa que dê para salvar como PDF, exceto o Excel se calhar, dá para fazer um e-book, não é? E pronto. Não é? Só precisamos da aplicação, do software, do não sei quê, e descomplicando o processo. Primeiro, eu acho que depois depende do que é que estamos a falar, mas em certas situações esse processo menos complicado transmite para o lado de lá e as pessoas gostam também de coisas simples e não querem coisas muito complicadas. E por outro lado facilita-nos também a nós muita vida e permite-nos testar, não é? Porque tudo, antes de dizer que agora vais investir em não sei quantos vídeos, tens que testar primeiro se aquilo serve para ti, para a tua audiência, não é? E testar não é uma vez. É a mesma história com o marketing de conteúdos, não é uma vez. É há algum tempo, estamos a falar a médio, longo prazo, em que as coisas começam realmente a gerar resultados espetaculares. Não, mesmo a sério, estás a dar uma mega lição de planeamento de marketing de conteúdos. Não sei, estás a dar uma pós-graduação quando devias estar a dar uma pós-graduação. Olha que eu conheço muita gente que dá aulas e tu devias estar a dar uma pós-graduação. Fico mesmo. Mas olha que mesmo a sério. Por acaso, Estou a ser o mais honesto possível. Tipo, a forma clara como tu transmites as coisas, essa paixão, isso é tudo aquilo que as pessoas precisam do outro lado. Quem está a partilhar conhecimento, está aí tudo, sem dúvida.
Mas desculpa, interromper. Mas é verdade, coração. Eu fico mesmo de ouvir isso e então ainda fica muito mais. Fico mesmo contente. Mas, era só a mesma última. Depois prometo que investigar online muito bem o que é que as pessoas procuram sobre os temas que nós estamos a pensar abordar. E o Marco, depois vão ver as dicas do Marco, porque ele fala imenso disso, mas podem ver no Uber Suggest, podem ver no Answer the Public. Está tudo lá manipulado pelos algoritmos todos. Google, é só para nós aquele resultado. que querem utilizar, mas com pesquisas privadas, não é? Com sessões privadas, senão aquilo é tudo. Já é tudo manipulado, não interessa. Exatamente, foi escolhido especialmente para ti, não, mas com privadas. E espreitem o que é que a concorrência faz. Eu acho que não faz mal nenhum. Ninguém está a dizer para ir copiar a concorrência. Mas espreitar o que é que os outros estão a fazer, o que é que está a resultar com eles e ponderar se aquilo faz sentido para nós ou não, não é? Eu, por acaso, no outro dia, ouvi alguém dizer que eu não vejo a minha concorrência. E eu achei aquilo maravilhoso, porque de facto, é verdade que quando tu tens um propósito muito bem definido, tens uma audiência já super engajada, que é uma palavra que eu não gosto muito, mas engajada, e já trabalhas há muito tempo na área, eu percebo que tu não precisas de ver a concorrência para seguir o teu caminho, não é? Não precisas. Agora, eu acho que de repente haver um boom de e-books, um boom de lives, agora estamos-nos a preparar aí para o boom de podcasts, não é? Isto não é por acaso, não é? Nós não nos lembrámos sozinhos. Fantástico, fantástico. Eu vou só acrescentar aí um ponto ao que estava a dizer, porque de facto é muito interessante evoluir, não é? fazermos a distinção. Eu acho que essa distinção é que é a distinção que vai fazer a diferença entre nós olharmos para aquilo que aqueles que nós consideramos nossos concorrentes fazem e essa parte é saudável, aquilo que na minha opinião não é saudável, e depois há muito esta parte do extremo, quando falamos em concorrência, que é as pessoas ficarem obcecadas com o concorrente. Essa parte é que não é de toda aquela que nós pretendemos. Agora, nós estarmos a ver o que é que está a acontecer, o que é que os outros fazem, é uma coisa saudável, faz parte, e dali nós conseguimos tirar muitos insights, coisas que nós nunca tínhamos pensado daquela forma e que jogar com outra ideia que nós tivemos vai tornar aquilo completamente original. Não tem nada a ver com aquele insight. É algo que tu conseguiste melhorar com base em algo que tu viste de alguém que trabalha na mesma área que tu e que tu tens que reconhecer valor, porque obviamente terá que ter valor para tu considerares concorrente. Senão nem sequer o consideras. Exatamente. Sim, sem dúvida. E até acho que mais a concorrência, obviamente, mas é também muito importante seguires ou estares atenta ao que é que outras empresas, que podem ser do teu setor ou não, pode ser de um setor completamente diferente, de como é que eles estão a comunicar com os seus público-alvos e com as pessoas que os seguem, não é? Porque às vezes podem vir algumas ideias de setores completamente diferentes. É uma questão de tu olhares, veres o que é que eles estão a fazer e tentar fazer aqui um bocadinho o trabalho de o que é que eu podia fazer com um webinar relevante para o meu público-alvo, ou que e-book é que eu podia fazer para os meus seguidores, não é? Portanto, acho que é muito saudável ver, nessa vertente que estavas a dizer, a concorrência, mas outras empresas que nós consideramos muito relevantes. Sim, que já esteve aqui também. Pronto, em determinadas áreas. E no marketing dos conteúdos, tu tens uma catrefada delas.
No outro dia, já há um tempo, estava a ler o livro do Rafael Rez. Eu sei, houve lá, espetacular, mas a John Deere e a Michelin faziam marketing de conteúdos antes sequer do termo ser inventado, não é? Pois, por exemplo, olha, um caso que eu acho super engraçado, que é o da PHC, que tu tens uma série de conteúdos que são feitos eu deles sobre o que é que ele está a fazer com aquilo. Ele está a falar com Porque é a essência. pessoas de liderança, não é? Empresas, está a falar com decisores das empresas do produto dele sem vender. E isso acho que está muito bem conseguido. Mas pronto. Exato. Eu agora é que estou a começar a ouvir com corte. Não, agora está bom. Ok. Pronto. Estava-te a ouvir com corte, mas agora estou a ouvir bem. Agora está tudo perfeito. Está tudo perfeito. Bem, ok, estava só aqui a ver o pessoal que de alguma forma pode ser teu familiar que entrou no live é brutal, top. Não, Agora estou a ver a Teresa Bilbao. Pois, acabou de entrar. E é top. Então, como é que... Terezinha! Sim, mas pronto, a Terezinha é impecável. Isso é... Devia estar mesmo a almoçar. Olha, fantástico, Carolina. Eu quero te agradecer do fundo do coração não só pela tua disponibilidade, como por todos os insights que lançaste aqui. Foi uma autêntica, na minha opinião, foi uma das melhores aulas de marketing de conteúdos que nós podíamos ter tido aqui. Já tivemos aqui, tu falas mesmo a sério, já tivemos aqui pessoal que é mesmo, acabaste de falar no Rafael, foi um live também muito giro e muito pedagógico, mas o teu foi mesmo estruturadíssimo, mega aula. O pessoal que aproveitou este live tem que ficar encantado, porque foi mega aula para quem quer de facto ter um plano de conteúdos, desde a construção da persona, de como é que nós vamos criar, as formas que temos de criar, como é que vamos divulgar, distribuir. Tem todos os conceitos que tu colocaste aqui. E a Rita quer muito que tu fales sobre o Bruno Nogueira. Não sei se tens alguma teoria sobre o Bruno Nogueira que queres partilhar, porque a Rita está triste. Boa. Eu não sabia dessa análise. Então, pronto, a Rita tem toda a razão. Olha, vamos saber. A Rita tem toda a razão para estar triste, porque eu não sabia que tinhas feito essa análise. Então, um bocadinho uma análise que fiz, assim, mas sem... O quê? A Rita triste. Não vamos deixar a Rita triste. Eu acho que não é nenhuma análise detalhada, não fui ver o que é que as outras pessoas andavam a dizer sobre o assunto e, sinceramente, não fui daquelas pessoas que seguiu o tempo inteiro. Mas tenho a perspectiva de marketing disto e acho que o Bruno conseguiu aqui, com alguns fatores, ter este sucesso estrondoso. Primeiro, a coerência, certo? Todos os dias, àquela hora, às 11 da noite, o mesmo tipo de conteúdo, portanto, ele a falar de uma maneira muito natural, sem pelo menos aparentemente, sem uma grande preparação do lado dele, tudo muito improvisado, com convidados espetaculares que toda a gente conhece, a maior parte deles, e os que não conhecem tinham imensa graça. Os mitos a dormir. E, portanto, acho que esse aspecto foi logo a começar bem. Depois, a própria hora que ele escolheu foi maravilhosa, na MUS, porque às 11 da noite já ninguém quer saber de trabalho. Os miúdos já estão a dormir, mas já os miúdos, eles agora estão a dormir, agora é o teu tempo de descansar. E
ou ainda estás na sala a ver qualquer coisa, ou já estás a ir para o quarto e, portanto, ainda agarras no telemóvel para ver qualquer coisa. Depois, ele fez uma coisa que nós já falámos aqui hoje, que foi, ele não fez isto sozinho. E eu acho que quando nós temos alguém que admiramos e essa pessoa fala connosco, isso é espetacular e nós vamos lá. Agora, se juntas 2, 3, 4, 5, 10 pessoas que tu admiras, o efeito é muito maior e tu sentes que não podes perder aquele conteúdo. E, para além disso, há uma outra coisa que é a questão de aquilo dava ali naquele momento. E se tu não visses naquele momento, já não vias depois, já não tinhas a oportunidade de ver. Olha, eu acho que, desculpa, mas eu acho que os meus filhos estão a subir as escadas e vão entrar momento. Mas só vai acabar em beleza. É só para te deixar já saber. E portanto, mas isso foi de facto muito relevante. E depois, a questão do final, tudo aquilo foi muito bem conseguido. E juntou-se tanta gente ali que eu acho que muitas pessoas começaram a ver aquilo porque tinham o FOMO, o Fear of Missing Out, o Fear do medo de não saber o que é que as outras pessoas estão a falar. Isso é que não pode ser. Tem que estar bem, essa é a parte importante, não podem chorar. Uma sequência de coisas que aconteceram. Olha, eles estão mesmo a vir e venham a chorar. Só para te avisar. Também eu. Igualmente. Não, são sempre coisas temporárias. É a hora da cesta. Carolina, muito obrigado. Exatamente, obrigado pelo teu tempo, pela tua mega aula de marketing de conteúdos, foi top. Começa a pensar, em vez de traz uma pós-graduação, logo a seguir traz a pós-graduação, passares a dar aulas, porque tens tudo para correr bem. Olha, muito obrigado. Beijinhos. Estou a correr bem. Até já.